Salve, salve, grandes queijólatras! Hoje eu tô aqui no Serra das Antas, uma queijaria artesanal incrível aqui do nosso país, super reconhecida, inovadora, com muita qualidade e você vai adorar conhecê-la. Esse é o lua cheia. Lua cheia, mas embaixo, porque embaixo o reservatório é maior. É, Ah, tá. para Tudo bem. evitar de cair a massa no entre-forma. Ah, tá. Então, para não cair massa aqui, Aham. a boquinha Tá, pequena. é um funil, um sistema de funil. É. Aqui nessa parte, pessoal, ele tá jogando a coalhada que já foi cortada, trabalhada nestas formas. É uma mesa que tem as forminhas de cada queijinho ali para otimizar a produção. Ainda tem um pouquinho de soro embaixo, Aham. mas esse soro vai drenar aos pouquinhos. Daqui a pouco, quando tiver seco, ele vai começar a fazer as viradas. Top. Aí na hora de virar, ele vai pegar os grãozinhos que caem no meio, põe Aham, junto sim. e segue. Todos esses defeitinhos depois vão desaparecendo. Sim, né? sim. Interessante o quanto ele abaixa, né? Ele fica aqui, Vai. ele Ele fica vai ficar aqui até amanhã. Hoje ainda vira mais 2, 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. Tá? Hoje vocês Hoje estão está fazendo o que é hoje? Hoje é parmesão. parmesão. Olha o tamanhozinho do grão aí do parmesão. Ó. Do creme no leite para se fazer o lua cheia, tem para esse creme incorporar no leite, tem que ter uma temperatura específica, não é isso? Bom, a gente põe isso na entrada do leite cru, no Tá. pasteurizador. Ah, tá. Então, nesse processo, ele vai passar por uma bomba, depois passa no primeiro bloco de aquecimento, depois passa Apesar de a gente pôr creme, a gente ainda vai passar de novo na centrífuga, só que sem desnatar. Tá. Então, todos esses processos vão fazer o A creme. incorporação. Isso. Lógico que numa fábrica grande, Aham, usaria um homogeneizador, aham. certo? Mas que a gente não tem como fazer. Então é colocado o creme no leite cru Aham. e ele vai passar pela bomba, que já dá uma Aham. boa batida. Depois passa na padronizadora Aham. e depois cai aqui. Né? Conforme o pH vai baixando, a coalhada vai se contraindo Aham. e expulsando o soro. Isso. Essa acidificação altera a proteína, a gordura, ela vai se contraindo, como é que é? Isso, é o efeito do pH mais baixo. Conforme o pH vai baixando, vai ajudando a contrair o grão da coalhada do coisa. E faz expulsar o soro. Aham. Então, se você quer um queijo muito molinho, como é o caso do Stracchino, Aham. a gente interrompe a fermentação Aham. para evitar esse... Bom, laboratório básico, Aham. aqui é a parte de microbiologia, Aham. faz as análises de rotina. Aham. É lógico que a gente não vai fazer uma análise de cada lote, mas é feito um programa de análise para conferir as linhas de produção. Aham. Né? Então tem dia que pega mofo branco, outro dia pega as massas prensadas e vai fazendo um programa de conferência. Aqui é a parte de físico-químico, Aham. entre eles tem as análises de fraude, gordura, proteína e tudo que precisa. Aham. Você tem algum fermento que você faz aqui ou que você seleciona aqui ou você compra? Tudo comprado. Tá. O leite é pasteurizado, Aham. né? Aham. Você falou do fermento, aqui tem uma pequena amostra do... Do que você tem aí. Então, aqui são mais de 40 tipos diferentes de fermento que a gente tem. Tá. São separados, fracionados de acordo com o uso, né? Porque num queijo específico é como se você fosse fazer uma comida.
Não é falar assim, eu vou fazer uma moqueca e você vai lá, põe só o peixe e o leite de coco. Aham. Não põe sal, não põe óleo de dendê, não põe, certo? Aham. Então, os queijos nossos aqui é como se fosse um prato elaborado, né? E os nossos temperos são os fermentos. Então você faz um blend de fermentos também. Para cada família, para cada tipo de queijo, de acordo com o que a gente quer desse queijo lá no final, tem uma mistura de fermentos selecionados. Então, essa história de falar, queijo de leite pasteurizado não tem gosto, não tem gosto para quem não sabe pôr tempero. Sim, né? com certeza. Tem até um termo em francês que os técnicos é leite de hospital. Quer dizer, é um leite tão limpo que não presta para nada. Então, se você não souber aí adicionar os fermentos, não vai dar certo. Vai ficar Não adianta nada. Ah, mas então eu vou desenvolver uma linha de fermento própria. Legal. Aí, ok. Isso se faz muito na França, na Itália. Por exemplo, as cooperativas de Comté, eles têm fermento. É feito com leite cru, mas tem com fermento. Fontina, tem fermento. Eles têm a cooperativa, o laboratório da... Eu acho que o parmegiano também, né? O parmegiano deve ter, e todos esses. Porque eles precisam garantir aquela flora para ter o resultado homogêneo, né? Dentro do esperado. Aqui eu tenho 3 câmaras que são dedicadas para o mofo branco. O lua cheia faz parte do mofo branco. Tem a primeira câmara, que é uma câmara de secagem, e depois outras 2 de maturação. Aí a secagem, essa que você me mostrou, que é de secagem, ela só seca mofo branco. Ou Só mofo branco. Tá. Isso. Bacana. Bom, o que vai ver lá é a mesma coisa que vai ver aqui, porque você não vai saber se está secando ou se passa pela secagem, vem para cá e recebe o carvão. Então esse aqui seria o mais jovem. Isso, que já recebeu o carvão e o tempo que ele está aqui já começou a aparecer um pouquinho o penicílio. Você coloca penicílio e geotricum aqui? Os dois. Os dois, tá. Então aqui você usa 2 mofos bem conhecidos. Por exemplo, no brie e no camembert, você usa geotrichum também ou só penicílio? Penicílio. Então, uso só penicílio porque os brasileiros e tal, que estão acostumados a comer o mofo branco e camembert, tem uma certa resistência com o cheiro que o gel dá no queijo. Então, este queijo, como já é um queijo especial, já destinado a pessoas com um pouquinho mais de paladar, de conhecimento, um pouco mais desenvolvido, vai bem aí. Então, o geotrichum e o penicillium são mofos que são bastante proteolíticos, não é isso? Ou um é mais proteolítico, o outro é mais lipolítico? Bom, a gente aqui neste queijo usa duas variedades que não tem uma ação muito forte, não. Tanto de proteólise como de lipólise. Porque o queijo já tem um teor de gordura alto. Se você põe uma coisa que faz uma lipólise muito forte, ele vai ficar muito picante, muita coisa, porque tem muito rápido. Isso. O shelf life dele diminui. Do mesmo lado da proteólise, porque se a gente põe um muito proteolítico, já é um queijo que é para ser molinho, ele vai achatar, ele vai ficar muito rápido. Muito rápido. Então, e desenvolver sabores muito mais fortes, muito mais potentes. Então a gente já começa a perceber aqui o lua cheia, ele nasce branquinho, depois ele seca, eles aplicam o carvão, o geotritium cândido e o penicílio são colocados lá na hora do feitio do queijo, não é isso? E aqui no 5º dia, eles já começam a florescer. Se você perceber aqui, ó, já tem um veludo aqui, parece até um veludo mesmo,
Então aqui a gente já começa a perceber os micélios do lua cheia. Ó, então é feita a viragem você faz mais ou menos desse queijo de quanto em quanto tempo? Todo dia? Diariamente. Todo dia. As grades, eles são maturados em grades para que a aeração do queijo, né, ele possa respirar mais. Esse fungo precisa também de oxigênio para ele nascer. E aqui a gente acompanha a evolução, ó. Vocês podem ver que ele vai ficando mais branquinho porque o mofo vai aparecendo mais, vai se desenvolvendo mais até chegar lá na ponta, onde ele praticamente tomou todo o queijo. A questão do carvão aqui nesse queijo, Ayrton, ele tem a ver com regulação de pH ou é mais estético? Qual que é a função do carvão aqui? A função técnica é ajudar a elevar o pH da casca, que isso vai ajudar o penicílio a sair, certo? Tá. Penicílio ou geótrico. E a outra coisa é a função estética que dá essa coloração nele diferente de um camembert. Né? O carvão, ele deixa o pH mais base, é isso? Isso. E o penicillium gosta de um pH mais ácido ou mais base? Vamos lá. Eles todos se desenvolvem no pH ácido, né, mais baixo. Mas quando ele começa a subir um pouco, quando chega perto dos 5 e pouco, ele ajuda no desenvolvimento. Se cai abaixo de 4.5, 4.2, dá uma brecada, né? Entendeu? Entendi. É lógico que não é só o carvão que faz isso. Existem leveduras de superfície que a gente usa também, que vai contribuir para fazer esse efeito. Então, a primeira coisa é a levedura, que ela já começa a trabalhar lá na secagem, e depois, quando vem para cá, ela já fez uma prévia no pH da casca para ajudar os mofos a se desenvolver. Já preparou o solo para essa semente. O carvão a gente dá uma empurradinha maior. É isso aí. E aqui esse é o camembert, chabichu. Chabichu. Então aqui tem o chabichu, que é um queijo de leite de cabra, não é isso? Isso. Ele é uma massa lática, casca florida. É mais para coagulação mista, vamos dizer. Tá? Não é nem enzimática nem lática. Isso. É mista. É mista. Como todos esses que a gente faz aqui é mista. Mas pelo que eu percebo lá, ele tende a ser um pouquinho mais ácido, não é isso? Ou não? Bom, é a característica do misto. Tá, é a característica para resumir. Porque se você pegar, por exemplo, o Vaubastião, ele é praticamente enzimático. Então, ele tem uma característica de massa mais consistente, mais coisa. Nesse tipo de fabricação, a gente pega um pouco da coagulação ácida, que vai dar o queijo com a massa um pouco mais fina, pouquinho no início, um pouquinho mais quebradiça. Gessada, né? Parece um giz. Mas depois, com a ação das enzimas do mofo, vai ocorrer a proteólise e ele vai ficar daquele jeito cremosinho. Sim. Então, bacana. Então, essa aqui é uma câmara de desenvolvimento de mofo branco. Olha esse brie aqui, é um brie? Esse é um brie. Olha. Esse aí está praticamente no ponto de embalar. Se não embalar hoje, vai embalar amanhã. E aí a gente percebe aqui, ó, o quanto cuidado é importante na maturação do queijo também. Tudo tem que ter muito cuidado. Mas quando você percebe que o queijo tem uma casca uniforme, muito bem formada, mostra o cuidado que o pessoal aqui da Câmara teve na maturação do queijo, na viragem. É lógico que a quantidade de fermento, né, Ayrton, de superfície é importante, esse balanceio, a seleção e tudo mais, mas aqui se você não virar o queijo na periodicidade que cada família queijeira exige, ele não vai se desenvolver bem. Então, quando você for escolher um queijo, visualmente,
você tem que analisar a casca do queijo para ver se ela foi bem formada, porque você vai saber que o produtor teve um cuidado aqui nessa hora. E não é só a viragem, a umidade aqui dentro da câmara é controlada, a temperatura, cada micro-organismo tem uma faixa de temperatura ótima para que ele se desenvolva, é igual a gente quando a gente vai trabalhar, a gente quer trabalhar num ambiente adequado, assim também são os micro-organismos. Tá? Tem a aeração também que eles cuidam aqui, esse mofo produz muita amônia, né? Aí você tem que fazer essa troca. A produção de amônia vai acontecer um pouco mais para frente. Tá. Nesta fase agora, eles precisam mesmo de oxigênio, porque é um mofo aeróbico, ele precisa ter o oxigênio. Então, nessa fase inicial, é muito importante que tenha renovação de ar limpo, filtrado, para que o mofo se desenvolva bem. Tem épocas do ano que você chega aqui, você sente um aroma diferente, uma coisa um pouquinho levando para maçã verde, uma coisa que são os aromas do início da formação do mofo que solta no ambiente. Que bacana. Não é toda vez que a gente entra e sente o cheiro, mas às vezes acontece. Bacana. A forma do queijo, depois eu posso te mostrar, mas é uma forma, essa aqui é de aço inox. E ela tem uns furos na lateral para ajudar a drenagem. E aquilo que eu te falei da importância do oxigênio e das leveduras. Tá vendo aqui? Chega bem pertinho aqui que você vai notar. Tá vendo lá? Tem uma bolinha. Aqui embaixo dá para ver, ó. Uma aqui, outra lá. Isso aqui é a bolinha, é o furinho da forma. Como esse queijo passa a noite na forma, durante o período da noite, este pedacinho aqui ficou exposto ao ar. Respira mais. Respira mais. A levedura já começou a trabalhar aqui e depois isso segue para frente e tá aí a diferença. Não é que... Tem um dia de vida a mais, por assim dizer. Isso, mas a diferença tá aí. Lógico que depois vai cobrir. Vai. Né? Olha lá, como é nítido. E é regular a distância, porque a forma é feita com os furos na distância regular, né? Então é tudo tem muito detalhe. Aqui você tem... Aqui tem comté, tem parmesão, tem também um gorgonzola, acho que tá ali, né? Gorgonzola doce. Esse que está com X é o gorgonzola. Isso. Tá. E aqui, então, é a salmoura. Salmoura. Isso aqui, eles viram o queijo, depois colocam um pouco de queijo por cima, de queijo de sal. Bacana. Muito interessante. Esse é o extraquino que foi feito ontem. Então aqui passou pela salmoura e aqui é um processo de secagem dos queijos. Para ele perder essa umidade excessiva que tem quando sai da salmoura. Fica aqui 1, 2 dias até que essa umidade grande vai secar, né? E aí segue para maturação. Tá bom. Esse é Vobastião. Então aqui eles estão dando manutenção na casca. Aquela casca, aquele invólucro que você passa, né? Uma resina. Isso. Ela é comestível? Não. Ela não vai fazer... essa pergunta é comestível ou não, né? Tá. Ela não vai fazer mal se você comer. Mas não tem necessidade de comer, porque a função dela é proteger a casca. Tá. Certo? Então não é uma coisa que vai te fazer mal. E guarda a umidade dentro do queijo também, né? Porque como é um queijo que não é para crescer mofos, não é, pelo menos o objetivo final não é ter uma casca como é a do reblochon, como é... Então o jeito da gente conseguir que ele fique com essa apresentação e o mofo não vai crescer depois de embalar, é que nós resolvemos passar a resina. Isso aqui é parmesão. Essa sala aqui é tudo parmesão. Essa sala é toda parmesão? É.
agulhas que furam o gorgonzola, para que o Penicillium roquefort possa respirar mais, não é isso? Isso. O penicílio é colocado lá na fabricação. Nós temos uma seleção de fermentos especiais que durante esse período, desde que sai lá da forma, até dentro da forma ainda, até chegar no ponto de furar, ele vai fazendo o pH da massa subir um pouco e produz gás. No caso é gás carbônico. O gás carbônico não deixa o mofo crescer, mas ele está garantindo a abertura da massa. Sim. Certo? Então, quando chega neste ponto agora, fura com o objetivo de tirar o gás carbônico e entrar o oxigênio. E ter o espaço, aquele veio ou aquela cavidade para ele poder florescer. Isso. Ótimo, certo? Então, existem duas maneiras de você fazer o queijo ficar com oleadura. Uma é essa que a gente faz com a produção de gases e uma massa bem macia. É o gorgonzola dolce, massa suave. Mas você pode fazer ter um resultado parecido fazendo a massa do queijo mais seca, mais dura, certo? Então você cria oleaduras mecânicas. Que, lógico, para fazer isso você vai ter uma massa mais seca. Mas não é o nosso objetivo aqui. Mesmo nessa fabricação onde você faz as oleaduras mecânicas, assim mesmo os fabricantes usam um fermento que produz gás. E daí vem a necessidade de furar do mesmo jeito. Ótimo. Contém fontina. Então aqui, não, raclette é em outra cama. Aqui tem morge. Aqui tem morge. Tá vendo lá no fundo é o queijo mais novo. E aqui esse mais avermelhado ali, já tá, vamos dizer, numa segunda fase de maturação. Porque você pega um queijo lá limpinho, vai passando a morge. A hora que ele chega mais ou menos assim, vai reduzindo a frequência de passar. Aí ele passa por aquela fase lá que sai aquele mofinho branco e depois vem para cá. Aqui. Esse tipo de queijo, a maturação dele tem 3 fases bem definidas. Primeiro é o desenvolvimento da morge, que é essa flora de superfície. Uma vez instalado, depois começa o crescimento do gel e o endurecimento da casca, a formação da casca mesmo. Né? E depois, mais para frente ainda, aí vem a maturação da massa do queijo, que é conseguida com o tempo. Sim. Esse aqui é o processo de esfregar a casca do queijo com uma morte, uma solução com sal e bactérias que fazem com que o queijo mantenha uma casca íntegra e também se desenvolvam fermentos de superfície aqui que vão dar mais característica, mais sabor para o queijo. Esse é Penicillium natural aqui dessa câmara. Sim. Que vai trazer só mais complexidade para o queijo. A influência nesse tipo de queijo, como não se consome a casca e a casca já está bem durinha, né? A influência dele é muito pequena. A influência maior da casca é nessa fase inicial, quando o línen está se desenvolvendo e a massa ainda está úmida e a casca fininha. Aí ele está jogando coisa lá para dentro. Está jogando enzima, a água ajuda na proteólise, na lipólise, as hidrólises. E a infiltração, porque ele está úmido ainda, né? Quando chega nessa fase aqui, nada penetra mais. Já não consegue penetrar nada. Aí sim é a formação do sabor proveniente dos fermentos que você colocou lá na fabricação. É aquela escolha do tempero. Ótimo. E são os queijos azuis.
Essa proteção que a gente põe aqui nas câmaras é porque nós não temos um sistema de controle de umidade rigoroso, suficiente e automatizado, né? Para manter a umidade legal aqui nessa câmara. Então, esses panos a gente usa para ajudar a diminuir um pouco a circulação do ar e fazer um microclima aqui dentro para melhorar o desenvolvimento e não secar demais a casca. Ótimo. Então, aí você vai ver queijos de idade diferente, né? Aqui, puxar esse aqui também. Bom, hoje nós vamos experimentar esse aqui, então. Então tá. Ótimo. Agora ele tá gelado, né? Mas olha como já tá molinho. Você me explicou uma vez, né? Que é sempre aquele equilíbrio entre a quantidade de creme e o desenvolvimento do mofo aí, justamente pelo que você explicou anteriormente da cavidade, né? Isso. E o creme é mais mole, se ele toma conta da cavidade, não vai ter mofo. Não vai ter mofo. Então são duas coisas que andam no sentido inverso. Se você quer um queijo bem cremoso, você vai ter que concordar em ter um pouquinho menos de mofo. E o inverso é válido. Se o queijo está mais seco e os buracos estão mais presentes, mais consistentes, a chance de ter o mofo mais presente aumenta. Não que não aconteça de ter bastante mofo no cremoso e não ter mofo no outro, né? Sim. Mas é mais esperado que isso aconteça. Quando o mofo não floresceu, quando ele não desabrochou, assim mesmo ele produziu as enzimas que vão trabalhar no queijo ou produz pouquinho? Produz menos. Tá. O que realmente acontece nesse queijo azul é que eles têm um sabor muito forte. Né? Então, mesmo um queijo que apresente um desenvolvimento pequeno do mofo, o pouco que conseguiu desenvolver já é suficiente para dar o sabor. Sim. Você perde na parte do aspecto, do visual. Mas do sabor, eu te garanto que mesmo um queijo meio branquinho, ele ainda vai ter gosto do gorgonzola. Tem uma outra curiosidade, é que esse penicillium que a gente usa pro Dolce, ele quando inicia a formação, ele é branco. Que lindo. Depois, mais para frente um pouquinho, ele fica verde. Então, dependendo da cremosidade do queijo, a cavidade existia, ele começou a sair, mas pela cremosidade toda, acabou apertando e fechou. Então, ele não chegou a virar verde, mas ele está lá branquinho. Então, ainda a hora que você corta, você vai, mas não tem aquela fase já verdinha, mas o branquinho saiu e fez alguma coisa. Deixa eu te perguntar, a cepa que você usa pro cremoso é diferente da cepa que você usa pro Dolce? No Gorgonzola Dolce é uma família, vamos dizer, uma cepa própria pro Dolce. Tá. Nesse Gorgonzola que vai um pouco mais de creme, aí a gente usa outra variedade, que ele é um pouquinho mais forte, vamos dizer, tem um desenvolvimento um pouquinho mais agressivo, porque a gente tem o problema de ser um queijo muito cremoso e ele fechar muito rápido. Ah, boa. Então você precisa de um trabalhador mais rápido. Isso. Tá. Então, aqui a gente percebe também a formação, a presença da lignans, não é isso? Esse queijo passa por uma lavagem ou o fermento é só colocado lá na fabricação e ela aparece? O lignans cresce porque a casca é lavada e esse ambiente aqui muito úmido, o teor de sal também é um pouquinho mais alto, que o lignans gosta. Então acaba propiciando o desenvolvimento do lignans.
é uma coisa que para mim é muito legal que Pra aconteça, mim também. mas vai dar um cheiro um pouco mais forte no queijo. É aquela briga entre sabor e aroma e Aham. o conhecimento do consumidor. E é exatamente isso que a gente está fazendo. Então, Então, se o consumidor está acostumado com aquele queijo branquinho, branquinho, que você corta, tá tudo azulzinho, uhum. vai pegar esse nosso queijo e vai falar, ah, esse queijo está estragado. Aqui ele já recebeu a perfuração, Já, não perfura mais. não. Que parece o túnelzinho mesmo, ó. Isso. Parece que foi onde A gente fala até esse túnelzinho, é a chaminé. a chaminé. Aí, ó, tá Isso. vendo? Que vem de cima embaixo, né? Aham. Que legal. E você vai perceber que tem partida que sai um pouquinho mais mole, o queijo vai achatar um pouquinho Uhum. mais, vai ter partida um pouquinho mais firme, ele fica um Uhum. pouquinho mais Uhum. em pé, né? É isso que é a graça também, Mas né? quantos queijos? 7 por partida, 7 queijos. certo? Não, esse tem um pouco mais de creme do que o cremoso. Não, o cremoso tem mais creme. O cremoso tem mais creme. Esse aqui, a cremosidade dele é pela umidade da massa, Tá. O certo? grão é um pouquinho maior, alguma Isso, coisa assim. isso. Tá, você ajusta lá no tanque. Isso. Tá, E ótimo. na seleção depois do do fermento. fermento também. Ótimo. Tem uma série de coisas que são diferentes, porque se você levar em consideração que grande parte da fermentação é regida pela temperatura, Uhum, quando você faz um queijo de 12 quilos, uhum. ele vai demorar muito mais tempo para esfriar do que um queijo de meio Sim. quilo, certo? Aham, aham. Então, se eu fizer aquele queijo ali exatamente do mesmo jeito que eu faço esse, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ah, Concordo. mas eu faço o queijo grande e dá certo, e o pequeno não dá certo. Não dá certo porque não é o mesmo queijo. Não é o mesmo queijo. Então a geometria também influencia. Influencia, lógico. Ótimo. Ah, o queijo tá com defeito, Ah. rachou, né? Isso aí é excesso de gostosura, É. né? Porque propiciou a entrada, a É, maior ventilação aqui, né? isso. Mas é sinal de que é uma massa que ficou mais mole um pouco, ela está mais cremosa por dentro e aí não resistiu o tempo necessário para ele não rachar, né? Ótimo. Isso acontece, às vezes acontece em um queijo, acontece, não digo que é um defeito que a gente promova, não, a gente tenta evitar Sim. para que o queijo fique bonitinho todo, mas quando acontece. Agora nós vamos conhecer aqui o setor de embalagem, é onde o queijo é embalado sempre com embalagens pensando ali na vida do queijo, no mofo. Olha o carinho com que as meninas fazem tudo aqui, é impressionante. Bora lá conhecer o capril aqui do Serra das Antas. Conhecer o capril. Você tem duas raças aqui, a branca que é a Sannen. Isso. Uhum, e a outra é a parda. Pardalpina. Pardalpina. Isso tudo, esse plantel é todo seu, você tem quantas cabras em lactação aqui, mais ou menos? Agora está chegando em 200. 200 cabras. É mais ou menos isso que a gente mantém durante o ano. Uhum. E tira em torno de 3 litros, depende um pouquinho da época, 3 litros e pouco, de média, né? Uhum. Então agora nós estamos tirando bem próximo de 600 litros por dia. Tá. Uma cabra boa de leite dá quantos litros de leite por dia? A produção da cabra depende muito da alimentação também. Sim. E do cuidado que a gente tem com ela. Uhum. Então, rebanhos grandes como o nosso tem uma tendência a ter uma produção média um pouquinho menor, porque a gente acaba tratando todas as cabras pela média. Tá. Né? Uhum. Então, nem todas vão dar a quantidade de leite que poderiam dar se você tivesse um tratamento mais individualizado. Sim.
Eu acredito que hoje uma cabra, para considerar uma cabra boa, ela deve dar entre 4 e 5 litros, já é uma cabra de um padrão bem bom. Seria o equivalente a falar que uma vaca está dando entre 35 e 40 litros de leite. Então 3, 4 litros de leite de cabra é um esforço para o animal razoável. razoável. Essas são de primeira cria. Ah, tá. Na primeira cria ela dá mais ou menos Dá leite? um pouco menos de leite. Dá um pouco menos de leite. Isso. Tá. Essas já são de segunda. Ah, tudo... Você vê que o porte do animal já cresce já é um pouco Tem mais... uma outra cabritinha aí no meio que tá nesse lote que não é de segunda cria. Entendi. E o seu bode fica onde? Você tem bode aqui ou você faz inseminação artificial? Tem bode. Tá. Eu não faço inseminação artificial porque o foco aqui da nossa criação não é tanto a produção de reprodutor, é a produção de leite. Eu tenho um outro companheiro que também fornece leite aqui para nós, que ele cuida dessa parte genética. Então ele faz inseminação, ele faz o registro dos animais todos, mas aqui no grosso do rebanho é monta natural. Tá. Quando aparece um animal especial, então aí esse animal, às vezes a gente leva até o animal lá para a criação dele, porque aí lá vai receber a cobertura, faz com inseminação, faz o que tem que fazer. Né? Ótimo. Aqui é bem mesmo para testar o valor genético dos animais, dos reprodutores que a gente está usando. Elas comem lá no centro, lá no fundo nós temos uma sala de ordenha. Tá. Então é um modelo espinha de peixe. Sim. Então vai, fica o lote na sala de espera de entrada, passa pela ordenha, volta na sala de espera de saída e depois volta para cá. Então esses lotes eles não se misturam. Você faz lote por lote, vai e volta, vai e volta. Acompanha saúde. Isso. Acompanha tudo por lote, fica muito mais fácil. Dentro do lote tem uma hierarquia. A chefe e as outras, Então você olha aqui, elas estão em perfeita harmonia, né? Tá tudo bem. Agora você pega uma cabra daqui e passa para cá, aí vira um problema. Então por isso que a gente não mistura. Não. Não? É barriguda mesmo. É barriguda, filha. Então chegamos ao fim de mais uma expedição queijólatra. Estivemos aqui no Laticínio Serra das Antas com o Ayrton Gianese, que muito bem nos acolheu, nos recebeu, mostrou toda a sua fábrica, toda a queijaria, as câmaras, o capril, analisamos os queijos juntos. Então quero te agradecer muito. Muito obrigado. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. É muito importante ter pessoas interessadas e que queiram levar informações sérias sobre o assunto. Sim, né? Com certeza. Eu gostei muito da degustação que nós fizemos, porque você foi analisando, como é que fala, os aspectos do queijo, sem levar muito em consideração que estava na minha frente, que não estava. Quer dizer, foi importante para você falar aquilo que você estava experimentando ali. Né? Isso aí. É muito diferente quando a gente vai falar do próprio produto, fica um pouco... Pai falando do filho, né? A gente vê os defeitos, mas não fala. Mas é isso aí, então. Espero que vocês tenham gostado desse programa. Em breve teremos mais. Um beijo e um queijo no seu coração e até a próxima.